mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Eu amanheci com esse versículo hoje, né, que falou profundamente ao meu coração. E para quem não sabe, hoje é o meu aniversário, o meu 6º aniversário de curada do câncer de mama, e é por isso que hoje eu estou aqui, né? E eu vim aqui falar, dar 10 dicas importantes para quem ou está passando pelo problema, acabou de receber o diagnóstico, ou de repente se você conhece alguém que está passando pelo problema, você procura ver o vídeo até o final, e se você achar que as dicas elas servem de alguma certa forma para a pessoa que você conhece, você passa para essa pessoa, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando o meu quadro. Esse quadro aqui eu reservei 2 fotos, retratos, né? Esse aqui foi no pós-cirurgia, eu já estava aqui em casa. Eu não tenho muita coisa dessa época porque deu pane no meu celular e todos os retratos que estavam ali foram juntos, né? Coisa de criança pegando telefone de mãe, mais ou menos isso, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E esse daqui foi do meu primeiro aniversário sem a mama direita. Esse foi também o primeiro, né, de 5 aniversários, 5 para 6 aniversários, pós-câncer de mama, que eu intitulo de chá de abraços, tarde de chá de abraços e gratidão com as amigas aqui em casa. Onde nesse dia, o que elas têm uma coisa que elas podem me dar e não custa dinheiro, não custa nenhum centavo, que é o abraço, né? E a gratidão já tá bem nítido que é para Deus, por tudo que Ele fez na minha vida e na minha saúde. Também vou compartilhar com vocês um pouquinho da sutiã, como é que é o sutiã das meninas despeitada, como eu brinco, né? Como é que é o maiô, essas coisas assim. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês também, tá bom? Tá bom? Então aqui eu separei. Ontem à noite eu escrevi umas 4 páginas de dicas. E eu vou tentar ler para vocês agora. Então, foi no dia 2 de setembro de 2014 que o papai me curou do câncer de mama na mesa de cirurgia. E esse retrato, esse aqui onde meu dedinho tá apontando. Esse retrato é do meu primeiro aniversário sem a mama direita, 4 de outubro de 2014. Foi também primeiro aniversário de abraços, como presente dos convidados, das convidadas, e de pura gratidão ao autor da vida, que é o papai. Bom, por motivo de força maior, 6 anos depois eu continuo despeitada, do lado direito, tá? Só com o endereço do antigo seio, que é como eu brinco. Bom, eu estou bem, eu estou ótima, eu nunca tive nenhuma recidiva, graças a Deus. Eu faço acompanhamento médico, né? Agora, por exemplo, em setembro, eu já tenho uma consulta agendada com a minha ginecologista. E, bom, né? O importante é a gente
estar atento, né? Claro que Deus, ele faz a parte dele, mas é importante que a gente continue fazendo a nossa parte, que eu vou chegar lá nessas partes, tá? Então, como eu já disse anteriormente, se você conhece alguém ou se você é que está passando pelo problema, eu vou dar 10 dicas importantes para vocês. E essas 10 dicas, gente, é baseada nas coisas que eu passei, da forma como eu sobrevivi na selva. São dicas que vai poupar o teu emocional, vai poupar a tua energia, vai poupar de você ficar com raiva de algumas pessoas, entendeu? Vai poupar você até pecar, né? Acima da raiva. Então, e esse tempo poupado você vai usar para fazer algumas coisas que vão estar dentro dessa dica, tá bom? Dessas 10 dicas. Então, assim, a dica número 1 e a maior de todas. Quanto menos tempo você gastar informando a todos que te conhecem, né? Por exemplo, sobre o que está acontecendo com a sua saúde, com o seu estado de saúde. Quanto menos tempo você pegar o seu zap, as suas redes sociais para falar que você está com um problema, com certeza você vai ganhar muito tempo aí para conversar com Deus e cuidar da sua casa, cuidar das suas misturinhas, reorganizar a sua vida, de um modo geral. Bom, eu sei que é bem importante a gente nunca guardar tudo só pra gente, né? Mas, sinceramente falando, na minha opinião, e principalmente quem já esteve passando pelo câncer, né? Nem todo mundo que ouve os nossos problemas, eles estão aptos a nos ajudar. Então, assim, independente de problema, isso já é uma regra para a vida geral da gente. Nem todo mundo está ali te ouvindo porque de fato quer te ajudar, senão porque só quer ouvir mesmo e talvez tecer comentários maldosos até, fazer fofoca. Por exemplo, quando eu estava na época da tuberculose, eu sabia que o diagnóstico foi tuberculose, mas por incrível que pareça, eu ouvi comentários que eu fiquei assim espantada, sabe? Espantada porque veio de lugares que eu não me comunicava com essas pessoas, mas por alguma razão alguém disse que na verdade eu estava cancerígena e que a situação era grave e eu ia morrer. E como vocês veem, eu tô vivinha da Silva e era tuberculose, não era câncer, por exemplo. Então, pessoas e pessoas tecem comentários e isso de alguma certa forma, quando a gente sabe de uma coisa dessa, não tem como a gente não ficar chateada, porque as pessoas elas não procuram, quando são pessoas assim, elas não te procuram para dizer assim, menina, olha, pelo sim, pelo não, né? De você estar doente, eu vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa por você. O que eu posso fazer por você? Eu posso ficar um pouco com as crianças, eu posso varrer sua casa, eu posso fazer uma comida, alguma coisa eu posso fazer por você. Então, não, na verdade, não fazem. Então, por favor, verifica para quem você vai comentar sobre o seu estado de saúde, porque agora você não vai comentar só porque você quer comentar. Na verdade, você agora mais do que nunca, principalmente mãe, né, precisará de quê? De ajuda. Então, isso é muito importante, tá? Então, você tem que escolher com quem você pode contar de verdade e fique só com essas pessoas, tá bom? Se possível, pessoas assim que sejam discretas, que não vá saindo por aí falando sem a sua autorização da situação. Não é que você queira esconder, que seja uma coisa do outro mundo, né, e coisa e tal. Nada disso, mas é a questão de equilíbrio, entende? É para o seu próprio emocional mesmo que eu estou falando isso. Também tem a questão, por exemplo, você vai contar para todo mundo, no meio desse todo mundo tem uma pessoa nervosa. Raciocina comigo. Você tem uma pessoa nervosa, o que essa pessoa vai fazer quando você comentar que está com câncer? A pessoa vai, só pelo seu comentário, a pessoa vai morrer, entendeu? Vai dar um ataque de nervosismo e a sensação que vai dar é que em vez de você ser ajudada, você precisa ajudar essa pessoa. Vou aqui abrir um entre parênteses, meu marido, por exemplo. Quando eu soube das doenças e coisa e tal, né, muitas vezes eu até queria, assim, dizer como eu estava me sentindo, porque não é só a doença, é também a maternidade e a exaurice e tudo mais
né, que preenche o espaço de uma mulher casada, de uma dona de casa, uma mulher adulta, né, com todas as suas responsabilidades. Sinceramente falando, tipo assim, ele dependia da minha ação para ele reagir. Se eu reagisse sorrindo, para ele estava tudo bem. Se eu reagisse preocupada, chorando, morrendo não, né? Porque eu nunca me senti na liberdade de expressar exatamente muito bem como eu me sentia, porque o meu marido é o tipo de pessoa que ele não, naquele momento ele não sabia lidar com problemas graves. Então, tipo assim, se eu dissesse uma coisinha assim como eu estava me sentindo, ele entrava em pânico e desespero e provavelmente era o primeiro a se jogar da varanda lá embaixo. Então eu já me prendia de falar porque era uma forma de ajudá-lo a me ajudar, entendeu? E acabava que eu ficava guardando para mim o que eu estava sentindo. Então nesse ponto não é bom guardar. Mas também falar com uma pessoa que não sabe reagir calmamente, respirar, dizer que vai ficar tudo bem, é melhor também não contar com essa pessoa, né? Não tô falando, meu marido, de qualquer forma, ele teve que saber, porque ele é quem? O meu marido, né? Ele é o pai das minhas filhas e ele precisaria estar em pé para me ajudar. Mesmo que esse em pé custasse eu me calar, eu guardar para mim como eu estava me sentindo. Então, pensa nesse ponto também. Bom, eu não tô querendo dizer que vocês precisem viver sofrendo, tá? Eu não tô dando dica aqui que agora vocês vão ficar sofrendo. Mas eu tenho certeza que nesse bolo de pessoas que vocês conhecem, haverá de ter um equilibrado, né? Emocionalmente para te socorrer. Se apegue com essa pessoa aí. É importante, tá bom? Olha, eu lembro de quando eu descobri o câncer, eu já estava tão cansada de descobrir doenças, fora que eu tinha 2 bebês em casa, né? E morar na Alemanha não é assim tão glamouroso como as pessoas imaginam que seja, né? Como cenas de cinema, de filmes e tudo mais. Não, não é bem assim. Aqui na Alemanha é um lugar onde, por exemplo, coisa chique de primeiro mundo é você ter, por exemplo, uma secretária do lar, né? Uma coisa assim que seja pagável, que seja isso é normal no Brasil. Aqui não é normal. Rico e pobre tanto anda no mesmo ônibus aqui na Alemanha, quanto também se vira nos 30 para resolver as suas coisas, estando doente ou não, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, eu passei pelos resguardos sozinha em casa, mais tempo sozinha em casa do que com a ajuda do meu marido, porque ele precisava de trabalhar, mas eu não recebia a ajuda de fora, porque aqui não é normal esse tipo de coisa, tá? Então, assim, já é cansativo. Você já tem as suas coisas para fazer e ainda ter que se preocupar em ficar o tempo todo respondendo às pessoas, ou as pessoas te ligam, as pessoas mandam áudio, ou as pessoas escrevem, querendo saber como você tá. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu conheço um monte de pessoas. Se eu for falar para um monte de pessoa como eu estou me sentindo, esse monte de pessoa vai tomar o meu tempo de eu estar cuidando das minhas filhas, talvez tentando respirar, tentando fazer alguma coisa por mim emocionalmente falando, como lendo, escrevendo, pintando, cantando, estudando, alguma coisa que espareça a minha mente. Eu vou ficar ali o tempo todo lembrando que o problema está lá. E de que forma eu fico lembrando? Respondendo às pessoas que eu tenho um problema. Então, por isso que já não se deve ficar falando para Deus e o mundo quando a gente está com problema, porque é uma forma de a gente poupar o nosso tempo para a gente gerir esse tempo dentro de coisas que realmente vão importar para a gente se ajudar a sair daquele problema. Então, gente, eu lembro dessa história do câncer, né? Quando eu descobri. E a primeira decisão que eu lembro que eu tomei, de verdade, eu acho que eu já estava muito cansada de descobrir doenças, foi de olhar para o céu ainda dentro do consultório daquela médica lá no centro da mama e enquanto ela falava desse lado aqui qual era o diagnóstico, eu e meu marido ouvindo, eu olhando para a janela já perguntando para Deus, né? O senhor só está sabendo esse problema? Assim, porque se esse problema ele não vem de ti, se não fosse eu quem viu, eu também não aceito. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi não aceitar o problema. Definitivamente você deve fazer a mesma coisa, entendeu? Porque tem coisa que pode ser físico, tem coisa que pode ser espiritual e tem coisa que pode ser os dois misturados. Então, já começa por aí. Não aceite o problema. E você não aceita o problema,
Não só verbalizando eu não aceito, mas agindo contra o problema. Se você começar a ficar com medo, cair em choro, em pranto, isso, aquilo, outro, né? Você está dando uma oportunidade do problema, na verdade, ganhar força dentro do seu corpo. E então, não dê imunidade pro problema, dê imunidade para você. Você tem que entender que você está lutando contra uma coisa que você não está enxergando. Você não vai pegar uma faca e cortar o seu peito e tirar aquilo de lá. Não. Então você já não pode nem entrar em desespero para começar. Não entre em desespero nunca. Isso é muito importante. Você precisa manter a calma e pensar. Eu tenho que fazer eu faço a minha parte. Eu respiro. Eu não posso meter uma faca aqui para tirar. Só quem pode fazer isso é o doutor. Então, de qualquer forma, até o dia da cirurgia, você tem que manter a serenidade. Isso é muito importante. Porque quem vai fazer esse serviço é o doutor. Vai tirar o problema de lá. Você tem que fazer o quê? A sua tarefa, na verdade, é manter a calma, pensar que você tem os seus filhos para cuidar, e eles dependem do teu emocional, porque a gente, querendo ou não, psicologicamente falando, a gente não pode adoecer os nossos filhos, não é? Então, a gente se manter o mais serena possível, voltar para casa e pensar, eu faço a minha parte, o doutor faz a dele e Deus faz a dele. Tá certo? Só para comentar rapidinho, quem fez os meus cabelos foi a minha filha mais velha, a primogênita, tá? A Florzinha. E eu tô aqui no meu quartinho hoje dividindo essas dicas com vocês, viu, meninas? Então, vamos lá, né? Então, assim, quando eu olho, por exemplo, quando eu fico comparando, quando eu paro para comparar entre o câncer e a tuberculose veio antes do câncer, a tuberculose glandular. A tuberculose glandular, ela demorou mais tempo, ela levou mais de 1 ano para ser descoberta. Ela começou antes da gravidez da última filha, né, da Bombonzinha. Ela começou antes, demoraram para fazer o que devia ter feito. Quando quiseram fazer, eu descobri que estava esperando a terceira criança, né? Foi um momento de muito desespero e foi aquele alvoroço, enfim, teve que esperar os 9 meses, a menina teve que nascer, eu tive que amamentar, depois da amamentação, vai para a mesa de cirurgia, então descobre uma tuberculose glandular no 4º grau. Então, entre tudo isso, mais o tratamento de 6 meses, gente, foi bastante tempo. E nesse período, a tuberculose foi uma doença, né, muito conhecida entre todas as pessoas, todas não, mas a maioria das pessoas que eu conhecia souberam da tuberculose. E sabe quantas pessoas vieram me ajudar? Sinceramente, não me lembro. Dentro de mim, do meu coração, eu não lembro de alguém que tenha vindo aqui me ajudar. Por exemplo, as pessoas, elas olham você sorrindo, né? Mesmo quando você está morrendo, tá assim com um problema muito grave. Por exemplo, a tuberculose foi descoberta no 4º grau, que é o grau da morte. Era tuberculose glandular no pescoço, né? E as pessoas sabiam que eu precisava de ajuda. Porém, como eu sempre tive com um sorriso disposto, as pessoas se apegavam ao meu sorriso para achar que eu não precisava de ajuda, né? Então, outra dica, né? De que adianta todo mundo saber se nem todo mundo está apto para querer te ajudar. Então, é melhor se apegar com Deus é pegar com poucas pessoas, na verdade, mais para orar, né? Já que, né, se as pessoas não puderem te ajudar fisicamente, mas pelo menos serão as certas que vão orar com você. Então, quando chegou na época do câncer, foi o que aconteceu, né? Eu já estava tão cansada, mas tão cansada, gente, de lutar contra doenças, de lutar contra, de lutar contra diagnósticos e fazer as coisas aqui em casa. Eu já não tinha mais energia. Na época da tuberculose também foi a época que eu tranquei a minha faculdade, né, de publicidade, porque ou eu cuidava das crias ou eu estudava. E faculdade, particularmente, ela suga muito a tua energia, principalmente se você não tem, né? É complicado. Então, melhor, mais uma vez falando, contar com poucas pessoas, né? E tipo 2, 3, 5, que seja,
Mas eu acredito, e assim, mas que seja aquelas fora de casa, né? Aquelas que vão orar com você, se puderem te dar uma mão, elas vão te dar. E aquelas pessoas sensatas, aquelas pessoas que não vão sair distribuindo aí o seu problema para todo mundo escutar. Aquelas pessoas que vão ser discretas, né? Que vão ser discretas, não vão ficar passando suas coisas para ninguém. E que você vai poder contar, vai poder desabafar para elas como você está se sentindo. E elas não vão cair no nervosismo, querer assim morrer antes de você, né? Então, assim, se eu comparo entre o câncer e a tuberculose ela levou mais tempo. Quando chegou na vez do câncer, eu estava tão cansada, mas tão cansada, que de repente não era nem porque eu não quisesse, tipo assim, porque tem gente que fica magoado, né? Nossa, não vou mais falar para as outras pessoas. Não, eu não pensei nada dessas coisas, não foi por causa disso que eu não quis comentar com todo mundo. Foi porque eu simplesmente estava muito, muito cansada de ficar descobrindo coisas na minha saúde, de ficar lutando para viver e ainda viver por causa das minhas filhas principalmente, né? Mas também porque eu adoro viver, tá, gente? Sou, assim, macaca amazonense em pessoa. Adoro viver. E o período de uma para outra, o câncer já foi mais rápido. Terminou, foi uma coisa assim que eu descobri no verão daquele ano de 2014, quando foi por volta de setembro, né? Eu fui operada. Era para ter sido operada antes numa outra clínica, porém, por aconselhamento da minha clínico geral, eu fui para uma outra clínica, numa outra cidade. Lá eu me senti bem mais aliviada, né? Fizeram outros exames mais profundos. O que uma clínica descobriu foi de um jeito e a outra veio e descobriu mais coisas. Não era só um caroço que tinha em mim. Eram muito microzinhos mesmo, né? Uns 12 mais ou menos, assim, que dava num sentido relógio 9, 10 horas, né? Então, por essa razão, eu quis tirar a mama. Eu realmente fui para a mesa de cirurgia querendo isso para mod continuar vivendo, porque entre uma coisa doente e a minha vida, eu prefiro a minha vida. Então, leve o que está doente. E em nome de Jesus, bora viver. Então, assim, nessa lição aprendida, nem todos vão te ligar, procurar, porque se interessa pela sua vida, né? Porque se preocupa realmente com você, quer fazer alguma coisa por você. Como eu já falei, tem gente que é só por mera curiosidade mesmo, né? Ainda tem aqueles que, se duvidar, ainda fica torcendo que hora que essa menina vai morrer. Essa pessoa vai morrer. Então, melhor conversar com Deus, confiar no Senhor, né? E Ele sabe de todas as coisas. Olha, gente, e a segunda dica é entregar somente a Deus todos os teus dias. Desautorize no mundo espiritual, entendeu? Qualquer outra autoridade no mundo espiritual, porque vocês sabem que não existe só Deus no mundo espiritual, né? Existem outras e outras coisas. Então, começa com Deus, fica com Deus e vai até o fim com Deus. Não fica esse negócio de ficar misturando, aquele que vier primeiro e fizer um milagre, não faça isso, tá? Que Deus, ele é ciumento das nossas almas, tá? Ele tem ciúme dos seus filhos. Então, já o primeiro mandamento diz: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, somente a Ele servirás. Então, somente a Ele é somente a Ele. Não tem negócio de só Ele, mas não sei quem, sei quem, não. Então, entrega para Deus, tá? Bota na sua mente que você tá com esse problema e Ele tem um manual de instrução da sua vida, do seu corpo, dos seus órgãos. Entendeu? Então, assim, se ele vier e fizer um milagre, ele não vai ficar te cobrando depois, ok? Dica número 1, ele não costuma cobrar por milagres. Ele dá milagres de graça para você honrar o nome dele, para você falar para outras pessoas o que foi que ele fez na sua vida, porque tem um bocado de gente aí que não conhece Deus de verdade. Então, se você passa por um milagre, a sua função é depois agradecê-lo, compartilhando com outras pessoas como é que você sobreviveu na selva, com quem você sobreviveu na selva e o que ele pode fazer pela pessoa também. Isso é um modo de dar esperança para as pessoas. Veja lá o que diz Mateus 7, do verso 7 ao 14. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho,
lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Quem, gente? Pela fé, né? Quem? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, peça, tá? Peça para o autor da sua vida, pro que te formou no ventre da sua mãe, pro que tem o manual de instrução do seu corpo. Se tem uma pessoa que conhece o seu corpo, essa pessoa se chama Deus, tá bom? Terceira dica: não tenha medo de ter uma conversa franca com Deus sobre a situação. Abrir o coração, dá a sua lista dos porquês que você gostaria de continuar do lado de cá. Não vem com esse negócio de choramingar não, que você tá com medo de morrer, tá? Isso é desespero. Você faz uma lista para Deus. É claro que ninguém quer morrer, é claro que a gente sente um certo medo, né? Em algum momento da nossa vida. Mas, gente, a lista que eu tô querendo dizer assim para vocês é o que você vai fazer para Deus, caso Ele te dê uma nova oportunidade de viver. Por exemplo, tem gente que, sabe, sinceramente falando, não sabe viver depois da oportunidade. Antes bebia, passado um tempo da cura, volta a beber de novo. Fumava, volta a fumar de novo. Sabe que isso é um perigo para a sua saúde, fica fazendo. Tem gente, por exemplo, que, sei lá, renasce das cinzas, era fofoqueiro e continua fofoqueiro. Era maldizente e continua maldizente. Era ingrato e continua pior. Faz pior. Então tem gente assim que não sabe ser grato a Deus. Então é importante você ser grato a Deus pela oportunidade de viver. Então você vai abrir o seu coração para Deus, você vai dar uma lista para Ele. Na minha lista, por exemplo, incluíam coisas que realmente, tipo, você imagina que você vai levar a sua petição para um juiz. Você escreve lá tudo que você precisa, mas coisas realmente que precisa. Um juiz, ele não vai te dar um batom. Ah, juiz, eu queria que você me desse um batom. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, corta o batom. Você entendeu o que eu quis dizer com a história do batom, né? Ótimo. Na minha lista, por exemplo, incluía muito a criação das minhas filhas. Como eu já disse, a Bombom, na época da tuberculose, por exemplo, da tuberculose não, do câncer, a caçulinha, ela tinha por volta de 2 anos de idade, ainda era de chupeta e mamadeira, tá bom? Então, a minha preocupação era muito grande em cima das meninas, porque como nós somos cristãos aqui em casa, eu precisava que elas tivessem base firmada em Cristo, né? Então, ninguém melhor do que a mãe para ensinar. Claro que o pai, uma vez viúvo, poderá sim ter a liberdade de casar com quem ele bem quiser. O problema é que a gente não sabe quem é a pessoa com a qual o nosso cônjuge, né, vai estar fazendo uma nova aliança. Né? Se essa pessoa vai cuidar bem das crianças, se ela vai ser cristã, se ela vai estar alicerçada no Senhor, se ela vai ter esse amor de mãe por elas. Então, toda essa era a minha preocupação. Na verdade, a minha lista toda estava nessa preocupação. E eu disse para Deus o seguinte, que se o Senhor me desse uma oportunidade para continuar vivendo, eu iria dedicar os meus dias para virar tipo como fosse o quê? Uma professora, mãe professora das minhas filhas, das coisas de Deus, né? Instruí-las na palavra do Senhor, mas também ser ensinar as minhas filhas no modo cristão a se prepararem tanto para ser filha de Deus como futura esposa de alguém, entendeu? Então, isso estava, por exemplo, na minha lista. É uma coisa bem, eu vou ser bem honesta, é uma coisa realmente de qualquer juiz chegar e olhar, nossa, ela está preocupada com alguém. Ela quer fazer alguma coisa que está de acordo com a minha vontade em relação ao primeiro ministério. Por que não dar uma oportunidade para ela viver? Pegou a dica? Bom, você não precisa ter medo de fazer essa conversa com Deus, tá? De entregar essa lista aí para Deus. E claro que eu vou ter que frisar que não é garantia que Ele vai autorizar mais anos para você nessa terra. Para você ou para qualquer uma outra pessoa, né? Vocês, desde que o mundo é mundo, desde que Adão resolveu dar uma pecada junto com a Eva, a gente sabe que a gente é mortal,
não é verdade? Mas assim, mas é bom assim que a gente tenha uma conversa franca com Deus, de uma forma que a gente diga que, Senhor, vale mais a pena eu viva do que eu morta, do que eu morto, entendeu? Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, entendeu? E geralmente as coisas têm que estar atreladas ao reino de Deus. Não é só porque você está com medo de morrer. Você tem que ser alguém que vai ser útil para o reino de Deus. Então, bom, não é garantia que ele vai autorizar mais anos para você nessa terra, para as pessoas aqui na terra, para alguém que está doente, está morrendo, está enfermo, está lá numa situação difícil. Lembre-se que eu já passei por uma tuberculose no grau da morte, que é o 4º grau, tá? Lembrando mais uma vez, o tratamento, poderia eu parar o tratamento no meio do caminho, porque era um tipo de quimioterapia muito forte contra a doença, uma coisa bem avançada da banda da Alemanha, tá, gente? E que eles diziam que isso poderia prejudicar fortemente o meu estômago, não sentia uma dor estomacal durante os 6 meses. O tratamento inicial eram 5.000 miligramas de antibióticos diário, tá? Então, para a glória de Deus, eu não sofri nenhum arranhão no meu estômago. Entrega, mais uma vez falando, entrega a bendita da lista para Deus. Confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor. Não fica nessa preocupação, porque a preocupação ela gera nervosismo, que o nervosismo vai mexer no teu estômago, na tua doença. Entrega para Deus e vai fazer alguma coisa na sua vida que distraia a sua mente. Bom, mas caso Deus autorize, é preciso você ter em mente a palavrinha mágica, tá? Gratidão. Que é para não passar o resto da vida murmurando que o milagre foi mal feito, né? Como se quisesse dizer para Deus que ele não sabe fazer a coisa direito, que se fosse você no lugar dele, você faria bem melhor. Por exemplo, já falei lá no começo, eu estou no meu 6º ano que fui operada do câncer de mama e até hoje eu estou só com um lado de seio e o endereço do outro, tá? E eu não estou reclamando nem murmurando até hoje, isso se chama gratidão. A gratidão, gente, faz a gente ver a vida por outro ângulo, entendeu? Nossa, você desperta daquele sono pós-cirúrgico e você dá graças a Deus que você voltou para a vida, sabe? Eu lembro que no dia que eu acordei da operação, na ponta da minha cama estava o meu queridíssimo esposo esperando eu acordar. Sabe? Aquele momento foi maravilhoso para mim. Eu sabia já que eu já estava sem o lado do seio e eu estava muito feliz. Do meu lado estava o meu laptop. Acredite vocês ou não, eu conversei um pouco com ele. A primeira, claro, né, além de agradecer a Deus por tudo, uma das minhas primeiras atitudes foi dar continuidade ao meu aniversário, né, que seria no 4 de outubro. Fui operada no dia 2 de setembro e no dia 4 de outubro eu completaria mais um ano de vida, né? Então, assim, eu entreguei a minha lista para o Senhor. Naquele momento, claro, depois da cirurgia, claro que eu ainda tinha que passar pela etapa de saber se eu iria ou não receber algum tipo de terapia. E Deus sabia também que eu estava preocupada com esse negócio de terapia, porque eu queria muito ver a minha saudosa mãe, que naquela altura ela ainda estava viva, 2014 ela ainda estava viva. E era aquele verão, para mim, foi muito triste, porque era o verão que eu estava me preparando para ver ela depois de tantos anos que eu não pisava em Manaus. E no momento em que eu pude me programar, eu descubro uma doença que os médicos dizem que depois da cirurgia eles iriam verificar se eu precisava ou não de uma terapia. Dependendo da terapia, eu ia levar aí uns 10 anos, por aí assim, fazendo terapia, gente. Uma tal se fosse o caso de hormônio, né? Se a doença tivesse vindo por causa de hormônio. Por exemplo, uns 10 anos. Eu falei, gente, é a morte, passar mais 10 anos sem ver minha mãe. Aí também eu joguei isso para Deus. Eu falei, pai, eu preciso ver a mamãe. Eu tô com muita saudade da mamãe. Eu queria muito que ela conhecesse as netas dela, porque ela não conhecia.
ela só conhecia a primogênita, e àquela altura do campeonato ela também ainda não conhecia o genro dela, pois quando eu conheci o meu esposo, ela não estava em Manaus, ela estava na cidade de Tefé. E eu queria muito apresentar para ela, eu queria que ela botasse a mão na cabeça dela, me abençoasse, abençoasse as netas e o genro dela. Graças a Deus que isso foi possível, mas não naquele ano, não naquele momento. Então, depois que eu acordei dessa cirurgia, agora faltava essa parte final. E eu pedi, e o desejo do meu coração é que eu não precisasse de nenhuma terapia. Porque a terapia me fazia perder muito tempo ainda sem ver a mamãe. E outra coisa, o verão é o momento ideal para a gente fazer férias na Alemanha, né? Para sair da Alemanha, aliás, nem para fazer férias na Alemanha. Quem mora na Alemanha, qualquer brasileira que você perguntar que mora na Alemanha, ninguém quer ficar no verão aqui. A gente quer sair, a gente quer ver outros ares. Então, porque principalmente essa é a época em que as crianças fazem as férias de verão, que seria férias de final de ano letivo. Bárbara, nessa época, a Bárbara era a única estudante nessa época, a Laurinha ainda era de jardim de infância nessa época, né? E a Bombonzinha, ela ficava comigo em casa. Então, a Bárbara, para ser honesta, ela só podia fazer férias longas se fosse no meio do ano, que é as férias de final de ano letivo. Depois disso, teria que esperar as próximas férias, ou talvez algumas semaninhas aí da férias de primavera do ano seguinte. Pois bem. Então, eu orei para Deus e, sabe, gente, foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida, porque além da minha preocupação com as minhas filhas, eu tinha preocupação com a minha mãe me abençoar, eu tinha preocupação de vê-la, de apresentar para minha mãe o homem o qual ela passou a minha vida inteira orando que um dia ela ainda ia ver a filha dela casada, a filha dela entrando toda de noiva, toda de branco, entrando pelas portas de uma igreja, passando por um tapete vermelho, coisa de mãe, né, gente? Coisa de mãe. Passando por um tapete vermelho e se casando com um homem maravilhoso, um homem que ia cuidar dela, que ia amar ela, que ia respeitar ela, que seriam felizes para sempre. Mamãe tinha esse negócio de orar sempre, né? Sempre, sempre, sempre ela direcionava a oração sobre a minha cabeça, e essa bênção eu recebi dela, essa bênção Deus ouviu o que ela estava falando e atrelou aos cuidados dele de meu pai, né? Eu já contei algumas vezes, mas resumidamente, eu nasci e fui criada sem pai e sem mãe, sem meus pais biológicos. Meus pais eram pais solteiros, eu conheci meu pai só aos 16 anos, e eu vivia longe da minha mãe biológica, sendo criada pela matriarca da família materna, que no caso, na genética seria o que? Minha avó, mas eu não sei chamar ela de avó, nunca soube, sempre foi minha mãe, tá, gente? Então, eu tive a oportunidade de ter duas mães. E nisso de viver longe da minha mãe biológica, numa outra cidade, eu era ensinada e criada dentro dos costumes da Igreja Batista de Tefé, né? E até hoje eu sou uma da nação batista, da tribo batista, né? Glória a Deus por isso. Então, eu tinha essa necessidade de chamar alguém de pai. E numa dessas minhas conversas com Deus, que eu gostava muito de conversar com ele, muito, muito mesmo na minha infância, né? Sempre sozinha, conversando com ele, assim, se alguém me pegasse falando sozinha, ia achar que eu estava tendo amigo imaginário, mas na verdade eu estava mesmo, era conversando com ele. Então, numa dessas eu lembrei que meu pastor falou sobre a paternidade de Deus, que Deus era pai dos órfãos, que Deus se você não tem pai, você pode chamar ele para ser seu pai, e isso foi muito marcante para mim, né? Então, um belo dia eu resolvo, resumidamente falando, convidar Deus para ser meu pai, porque, nossa, foi a coisa mais gostosa que eu fiz na minha vida. Pela primeira vez eu pude chamar alguém de pai, papai, meu pai, agora o Senhor é o meu pai. Agora eu já não vou mais me sentir sozinha nesse sentido de paternidade, tá? Já não era mais tão órfã. Embora eu ainda quisesse conhecer meu pai, Deus realizou o desejo do meu coração quando eu tinha 16 anos de idade. Mas até lá ele foi
ele foi guiando a minha vida, a minha história. Me selou, né, como sua filha. E claro, né, isso não significa que se a gente, agora que a gente é filha, a gente vai sair por aí pecando e não vai, né, pagar o preço. Claro que em algum momento da minha vida, sim, eu vacilei, sim, o papai, ele me corrigiu e sim, eu sabia quando ele estava me corrigindo, né, mas uma coisa é certa, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você chama Ele para ser o seu pai, as coisas, tem muitas coisas, mas Ele, em algum momento dessa vida, Ele não vai te abandonar. Ele vai tratar na sua direção de uma forma diferente. Ele vai estar atento, né? Minha filha, meu pai. Voltando, né? Então, para a nossa listinha. A gratidão, ela é bem importante, assim, quando você, em vez de ficar murmurando que Deus andou fazendo mal feito o serviço, ficar reclamando da vida, ela faz você criativa até mesmo como esposa. Eu lembro do momento em que eu precisei usar os meus sutiãs, né, da época que eu tinha 2 seios, mas infelizmente eles já não me serviam mais. E sinceramente falando, as lojas oficiais aqui na Alemanha que vendem sutiãs, biquínis, maiôs para pessoas que já sofreram câncer e não tem mais um lado do seio, não tem os dois, além de ser comprado só com a receita da ginecologista, é muito caro. Eu tô falando de coisa cara, tá, gente? Muito, muito, muito caro, entendeu? Então, além de ser muito caro, assim, nem sempre era o meu gosto. Assim, eu, uma jovem de 30 e poucos anos, na época, era complicado para mim alguns sutiãs, porque pareciam mais para senhoras de mais idade, entendeu? Então, um belo dia, eu olhando a minha gaveta, eu cheguei para Deus e falei: Senhor, seria bom, né, se o Senhor desse aí uma ideia para o pessoal, os estilistas, para eles, sei lá, para eles lançarem assim uns sutiãs diferentes, de uma forma que as pessoas que já sofreram câncer de mama, elas também possam usar, né? Claro que oficialmente falando, só as lojas oficiais é que vendem sutiãs apropriados, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Próteses que você pode grudar no seu corpo como se estivesse imitando o teu seio, ou colocar dentro do sutiã, né? E assim, para mim, no caso, precisava de comprar 2 próteses. Por quê? Porque a prótese menor, tanto para quem fosse colocar o silicone no seio, que no lugar no endereço do seio, né? Era difícil para mim porque, por exemplo, o meu seio, originalmente falando, ele imagina você um ovo de codorna e um ovo de galinha. Pronto, o tamanho P, tanto das próteses para comprar, para colocar no sutiã, como as das cirurgia, o tamanho P deles não era o meu tamanho P, então precisava de 2. Se eu tivesse que fazer a cirurgia, se tivesse sido bem sucedido, um projeto lá, coisa que não deu para ser, né, eles teriam que me dar também o outro lado para igualar, entendeu? Então, eu pedi para Deus, né, eu assim, falei com Deus sinceramente sobre isso, eu disse: Senhor, seria muito bom se o Senhor desse a ideia para os estilistas, sabe? E eu, na minha mente, já como eu gostaria dos benditos dos sutiãs, olhando o que eu já havia comprado aqui na Alemanha, né? Nas lojas oficiais das despeitadas. Então, não, essa não. Pronto. Quando eu saí do hospital, por exemplo, eu saí com esse daqui. Repara que de sexy não tem nada, né, gente? Tipo isso, gente. Tipo isso, entendeu? Mas glória a Deus que tinha pelo menos isso, né? Para você usar. Então, aqui nesse sutiã, coloca-se a prótese, ó. É aqui que coloca a prótese.
Por exemplo, essa prótese aqui, ela é da Amuena. Ó, ela tem como fosse biquinho do seio aqui, né? Ela é daquela que você pode grudar ou não em você. Aí você coloca, perfeito, ninguém vai dizer que você algum dia foi despeitada, tá? Ou que você é despeitada. Ou então você pega e coloca no próprio sutiã. Que vai ficar isso aqui. Gente, para minha surpresa, não demorou muito. Eu fiz uma conversa com muita sinceridade para Deus a respeito da minha preocupação, principalmente disso aqui, porque já que era tão caro as coisas lá nessa loja oficial, né? Precisava de ser uma coisa assim que eu pudesse achar para me achar no meio do sutiã das normais. Pasmem vocês, um belo dia eu tô passeando lá na loja H&M e tá lá a bendita da coleção. Eu fiquei com tanto medo de ser a única vez que eles iam fazer isso, que eu comprei logo uns doisinhos assim. O preço estava meio que, né, não tava, mas também não era tão caro quanto na loja oficial das Despeitadas. E ali naquele momento eu trouxe para casa, fiquei tão feliz e depois já foi aparecendo em outras lojas, e aqui, graças a Deus, a gente tem um negócio chamado queda de estação, né? Queima de estoque. E aí, gente, pensa, você pode achar coisas com até 70% de desconto, né? Eu nem me lembro com quantos descontos eu achei o resto dos meus sutiãs. Só sei dizer para vocês que até hoje, nunca mais eu voltei na loja das Despeitadas, pois eu me acho muito bem nas lojas das mulheres normais e tem mais. Não é só sutiã que eu acho por lá não, tá? Eu acho por lá também biquíni, maiôs. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou mostrar isso daqui. Esse daqui é um tipo de, é um tipo de sutiã como fosse, ó, imitando uma blusinha por debaixo do teu vestido, principalmente o decotado. E pra mim tá bem, porque, ó, é fininho, não tem aquele bojo assim cheio de volume, que eram os meus sutiãs de antigamente, antes de perder essa mama, né? E cai super bem pra mim. Então, assim, eu tô bem feliz com as coisas que eu andei achando. Tem esse daqui também, ó. Eu coloco aqui dentro a prótese, esse bojozinho fininho. Gente, a gente se acha por aí. Nossa, papai é muito, muito, muito bondoso com a gente, né? Ele pensa em tudo. Ele é muito detalhista, né? Ele vê assim, as nossas mínimas necessidades. Ele vê e ele dá um jeito, né? Eu tenho certeza que foi ele que deu um jeito de colocar ideias aí na mente dos estilistas, tá, gente? Sou muito grata por isso até hoje. Depois eu já achei essa daqui, ó. Que eu até gostei mais do que aquela prótese lá das Despeitadas que eu falei pra vocês, que por um acaso foi o olho da cara, tá? Aí eu pego, ó, e grudo. E aí eu posso vestir o vestido que eu quiser. Por exemplo, pra quem quer vestir um vestidinho aí costa nua, né? Ou então um pouco mais decotado aqui atrás, é perfeito. Pra não perder muito tempo, eu vou falar para vocês, então, de maiôs. Esse maiô aqui eu comprei lá na loja das Despeitadas, tá? Não tinha muito o que achar para mim, gente. Então, eu acabei achando esse daqui. Não tinha mesmo muito, assim, poxa vida, não combina muito com o meu jeito, mas fazer o que, né? Então, por aqui, você coloca a prótese. Se não, você usa assim mesmo. Eu, no caso, como o meu seio é do tamanho do ovo de codorna, dá super certo de ficar só com isso aqui. Esse bojozinho bem fininho. Mas caso você queira dar um certo volumezinho aí na coisa, essa daqui é a prótese para você nadar. Comprada também lá na loja das Despeitadas, tá? E aí você pega e coloca, então, no sutiã do seu biquíni ou no seu maiô e tá tudo lindo e cheiroso e ninguém diz que ali é uma prótese. Pensa que realmente é seu seio, porque os maiôs, eles são bem reforçados para isso, para não parecer que é fake news, tá?
Mas eu achei na loja comum das mulheres normais. Isso aqui, esse biquíni da parte de cima. Epa! E aqui eu posso colocar também a prótese, tá? Se eu quiser. Mas eu não faço nem questão, gente. Pra ser honesta, depois de todos esses anos, esse vestido, por exemplo, eu tô usando sem sutiã. Se eu puder ficar sem sutiã numa roupa, pra mim, eu prefiro, sabe, gente? Assim, em muitas coisas, assim, com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa o mais clean possível. Eu não sou muito... Ai, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não, pra mim, o quanto mais livre eu tiver, melhor. Esse maiô aqui, eu comprei por esses dias com 70% de desconto lá na C&A. Então, não preciso mais voltar lá na loja das mulheres, né, despeitadas. E aqui tem uma entrada, ó, que eu posso colocar aquela prótese se eu quiser. É ou não é um luxo esse negócio do Papai do Céu, gente? Um luxo, gente. Esses maiôs lá, esse maiô que eu mostrei pra vocês lá da loja das despeitadas, ele, se eu não tivesse, por exemplo, a minha receita, ele custaria uns 90 euros, entendeu? Aí, com a receita, eu tive um pouquinho de desconto, mas ó, só um pouquinho. E eu, na época, eu precisava mesmo de ter um maiô, então eu acabei trazendo ele. Mas, aí eu vou lá na bendita da C&A por esses dias, acho isso que já foi, ó, R$14,90. Só que eu paguei com 70% de desconto e voltei feliz pra casa, assim, que nem a Peppa na poça, tá, gente? Pulando de felicidade. Então, quando você é grata a Deus pelo que Ele faz na sua vida, sabe? Ele vai vendo depois, né? Nossa, agora eu tenho que me preocupar. Essa minha filha, o jeito dela é assim, é assado, é feito e cozido. Eu vou fazer um jeito com que as coisas agora se adaptem à vida dela e ela se adapte agora à nova forma dela viver. E quando você é uma pessoa que tem a sua estima arrumada, que você se ama muito, o seu marido também, ele vai te valorizar mais ainda. Então fica essa dica aí pra você. Se você ficar se depreciando o tempo todo, você corre o risco de estar dizendo: marido, vá atrás de outra mulher. Então essa não é a ideia, né? Então se valorize, o seu marido, ele vai te amar mais ainda. Se você antes já valia muito pra ele, imagine depois. Então, pronto. A quarta dica, se nessa sua conversa aí com Deus, você prometeu alguma coisa para ele, por gentileza, faça a gentileza de cumprir com a sua palavra de honra, pois Deus, ele não se agrada de pessoas que prometem e não cumprem. Olha, Números 23:19 tem um detalhe importantíssimo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quem for filho dele, quem diz que serve a ele, precisa entender que uma das nossas atitudes que nós devemos ter na vida é palavra de honra, certo? Tem gente por aí que no meio do desespero faz mil e um votos, e depois que Deus, mesmo sabendo ele que você não vai cumprir, mas só para ele provar para você que você não vai cumprir, às vezes ele até deixa você sobreviver de alguma coisa, sabe? E é triste quando a pessoa, ela, além de ingrato, ela começa com esse discurso de que, Deus perdoa. Deus, sabe? Não é bem assim, Deus perdoa. Vocês fizeram um trato, ele cumpriu com a parte dele, por gentileza, cumpra com a sua. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 ao 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votares e não cumprires. Então, lembra daquela minha listinha de coisas que eu dei para Deus? Qual era o meu voto? Pois é, estou cumprindo com ele até hoje. E com muita vontade, tá? Porque realmente era um voto de preocupação. Não era de emoção, não, era preocupação. Quinta dica. Se cuide emocionalmente.
Só faça as coisas até onde você puder, pelo amor de Deus, entendeu? Agora a sua condição é outra, você já não é mais uma pessoa assim como você era antigamente. Você tem que respeitar o limite do seu tempo, do seu corpo, do seu emocional. Você não pode abusar disso, porque qualquer abuso, quem vai sofrer as consequências é a sua saúde. Então, assim, o próprio corpo do enfermo, né, automaticamente ele emite os sinais. Por exemplo, eu quando eu me sinto muito cansada, né, assim, até Jesus me curar, eu descobri uma fibromialgia. Então, quando eu começo a fazer muito e eu começo a sentir umas dores no corpo, já é o sinal dizendo, por favor, respeita o seu corpo. Então, eu paro. Pronto. Foi difícil para mim, logo no começo, né? Antes de descobrir a doença, eu tinha muito eu sempre me sentia muito cansada, às vezes eu precisava de limpar a casa todinha, não dava conta de limpar a casa todinha. Eu, às vezes, ficava num cômodo da casa e parecia que eu tinha corrido léguas de distância, eu ficava morta assim, que nem qualquer jogada na cama. Eu falei, isso não é de Deus, gente, pelo amor do amor, o que está acontecendo comigo? Eu precisei entender, quando descobri a doença, eu precisei entender que hoje eu não sou mais aquela jovenzinha e hoje eu tenho prioridade, eu tenho compromisso com o meu estado físico e emocional por conta das minhas crianças. Então não vale a pena eu me matar em muitas coisas. Porque preciso ter também energia para ser família. Então, respeite isso, né? Quando você se sentir cansado, cansada, vai descansar, fazer alguma coisa por você, pelo seu emocional. Sexta dica, evite os amigos do câncer que estão presentes em alguma comida, alguma bebida, sedentarismo, pensamentos. Não alimente o câncer, tá, gente? Evite também visitas que, mesmo sabendo que você não está para anfitriã 5 estrelas, né? A pessoa chega na sua casa, reparando como está a sua casa, às vezes a casa não está tão arrumada, tão bonita como antigamente. Mas a pessoa tem a péssima mania de chegar reparando, passando o dedo nos móveis, assando vidro e cozinha, se sentando no seu sofá, com aquele ar de, ei, eu sou a tua visita, tá bom? Né? Chega lá com o ar de quem acabou de pintar as unhas, né? Quem pintou as unhas, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Quando você pinta as unhas, você não faz o quê? Nada, você não vai fazer o quê? Borrar. Então, gente que chega com esse ar de quem acabou de pintar as unhas, evita na sua casa, porque senão você vai ter estresse. Estresse mental e emocional. Você vai ficar preocupada, gente, eu tenho que limpar porque a fulana tá chegando, porque a fulana é fresca, porque a fulana é isso, porque a fulana é aquilo. Não tem não. Agora a prioridade é você. 7. Durante o tempo em que estiver convivendo com câncer, evite pessoas pessimistas, sabe? Mas se apegue em quem sabe ser um bom tiririca. Você vai precisar de rir um bocado nesse período, minha filha. Então se apegue com uma tiririca, tá? E não é só em época que você tá doente ou de câncer ou de qualquer coisa, não. É pra toda a vida, todo mundo precisa de uma amiga tiririca, entendeu? Porque quando a pessoa estiver atacada de problemas, a outra vem e transforma o ar um pouco assim mais calmo, mais florido, mais alegre, mais esperançoso, mais diferente. Por isso que você vai precisar de uma amiga tiririca. A 8ª dica é gaste um pouco das horas livres fazendo algo que você goste muito. Artesanato. Eu vou dar dica aqui de coisas que eu fazia. Artesanato, música, leitura, diário, carta. Vai trocar carta com as suas amigas. Eu tenho um clube das cartas, tá? Graças a Deus eu adoro trocar carta com as minhas amigas. Isso faz muito bem pra mim e faz bem pra elas também. Se der para visitar ou ser visitada sem sofrer aquele estresse de obrigações que eu acabei de dizer lá no item número 7, na verdade número 6, então, minha filha, faça. Faça que vai ser maravilhoso para você, vai ser maravilhoso para essa pessoa também. Vocês vão compartilhar coisas juntas, uma vai fazer a outra sorrir, tá tudo certo numa xícara de chá ou de café. Essas horas bem aproveitadas, eu chamo de terapia comigo mesma. E muito me ajudou a manter a mente longe das más expectativas, enquanto esperava pela resposta do Senhor. Mais do que justo. A 9ª dica, enquanto o Senhor prepara as respostas, se organize. Você acredita que até havia começado a separar umas coisinhas para deixar de herança para as minhas amigas? É verdade. Rapaz, não perdi tempo não.
mandei a lista para o céu, convidei 3 amigas para orar por mim, 3 pessoas, 3 mulheres para orar comigo, para saber qual era a vontade do Senhor, para quem ele ia falar primeiro, né? Então, para garantir, mas deu era 4. Né? Eu não tenho um dom de visão, de revelação, então tinha uma delas lá que tinha, então cada uma tinha um dom diferente, de alguma certa forma o Senhor ia falar com a gente. Então, eu separei umas coisas para as meninas, mas eu fico bem feliz que as meninas, ao contrário de terem recebido as heranças, as amigas, né, continuaram tendo amiga do lado de cá, que maravilha. Então, é um tempo de luta, eu sei, mas também de percepção, reflexão, autoanálise. Aproveite esse tempo para jogar fora tudo aquilo que não agrega de positivo na sua vida. Reveja suas agendas, seus valores, pessoas, entendeu? Reveja tudo o que for possível. E o que não passa de um bibelô na estante da sua vida material, da sua vida física, emocional e quem sabe até espiritual, né, minha filha? Faça uma gentileza por você. Passe um poliflor, joga o bibelô fora. Entendeu? Você entendeu, não é? Então, aquilo que não tem proveito na sua vida, que só tá ali mesmo de enfeite, entendeu? Não tenha dor de consciência de fazer a coisa certa. Se você não arrumar a sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Tá bom? Então, deixa a sua vida o mais clean possível. Isso é válido também para aquela certa mágoa no coração, caso você tenha, tá? Isso é uma diquinha de ouro, né? Se você tem aí uma falta de perdão, se você tem uma mágoa no coração, é uma época de recomeços, minha filha. Aproveita, limpa tudo e prova para o Senhor que você está preparada, que você quer muito o seu milagre. Tem mais um conselho mais importante. A saúde precisará que você aprenda a dizer não quando for para dizer não, sabe? Eu não vou dizer aqui que a gente tem que ser ruim, agora tem que dizer não para todo mundo, mas tem pessoas que pedem coisa de você porque talvez ou talvez a pessoa não acompanha o teu dia a dia, não sabe do seu cansaço físico, mental, emocional, como é a sua vida de mãe, de esposa e de tudo que envolve a sua vida. E a pessoa te encontra uma vez na vida, outra na morte, te acha sorrindo e muito bem, obrigada, que é o meu caso. E aí a pessoa pega e vem e te pede coisas que você já sabe, né? Assim, que você não vai dar conta, que pode ser coisas que vai te custar noites em claros e você não pode passar mais noites em claro, apesar de que eu tenho um pouco de insônia, tá, gente? Hashtag pronto falei. Então, essa coisa ela vai mexer um pouco na tua saúde, porque chegou no emocional, chega na saúde. Então é melhor dizer não. E orar pro Senhor para essa pessoa achar uma outra pessoa, né, para fazer o que ela quer que seja feito, né? Então, e essa pessoa, se ela realmente gostar muito de você, ela vai entender que você agora está vivendo numa outra situação, que a partir daquele momento do câncer ou da doença que você tiver, você vai precisar reestruturar, reorganizar as suas caixinhas dentro da sua vida emocional, física e espiritual. E tudo aquilo que você não puder fazer de fato não faça. É um conselho que eu dou para você. Porque de que adianta deixar os outros felizes se a sua saúde vai ficar lascada. Então, por favor, não faça, tá? E o Papai do Céu ele não vai ficar chateado com você por causa disso, não. No dia que der para fazer, amém, aleluia. Eu adoro, por exemplo, auxiliar as pessoas. Mas, sinceramente, de uns tempos para cá eu percebo que o meu auxílio ele não vem sendo tão como a minha mente é. A minha mente, ela super trabalha. Já o corpo parece uma tartaruga aposentada. Gente, é terrível, mas é verdade. Eu não consigo mais dar conta de todas as coisas, nem das minhas. Mas eu vou tentando, né? Bom, gente, tudo isso foram conselhos que eu dei baseado na minha experiência, tá? E a 10ª, por favor, não é bom largar da mão do Senhor. Com Ele vivendo ou dormindo, né, para essa vida, a certeza de você acordar na glória de Deus, na Nova Jerusalém, ela é muito, muito verdadeira, né? Agora, se você ficar uma hora tá com Deus, outra hora tá não sei aonde, você corre em um certo perigo espiritual, sinceramente falando. Então não larga da mão do Senhor. Confia nele. E confia, ele não vai te decepcionar, tá bom?
Isso é uma coisa muito certa, ele não vai te decepcionar. Então, assim, se eu posso te pedir alguma coisa baseado no que eu vivi, você não pire. Isso eu já falei lá no começo. Quando eu vi um diagnóstico, não pire. Não adianta pirar. Não adianta se desesperar. Por quê? Porque você não é médico. Não é você quem vai tirar o problema de você. Tá certo? Então, faça a sua parte, o médico faz a dele e Deus faz a dele. E a sua parte é o quê? Né? Pensa em você, pensa nas suas crianças, pensa no como você vai trabalhar daqui para frente a sua história. Não dê de mão beijada para o câncer a sua vida. Você dá de mão beijada para o câncer a sua vida quando você se preocupa demais, quando você se desespera demais, quando você acha que nossa, que é o fim do mundo. Gente, Deus tem um manual de instrução do nosso corpo. Mais uma vez falando, Deus tem um manual de instrução do nosso corpo. Você precisa frisar isso. Se Deus não fizer, ninguém mais fará, tá bom? Então, é hora de praticar a fé no sobrenatural. Outra coisa, quando você já estiver vivendo o seu milagre, ou quando você começar a viver pequenos milagres com Deus, é uma gentileza que você faz para Ele, é uma forma de gratidão maravilhosa quando você compartilha com outras pessoas aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele já fez e o que Ele ainda fará na sua vida. Não esqueça, tá? Por quê? Porque muitas pessoas dependem de você, do que você, de repente, são coisas que você já passou, está passando, que uma outra pessoa, quem sabe aí no futuro, vai estar passando e ela precisa de alguém que tenha passado por alguma experiência parecida com a dela, entendeu? É uma forma de você levar Deus para a vida dessa pessoa e essa pessoa também ter a experiência dela com o nosso Senhor Jesus. Então, para finalizar, meninas, eu desejo feliz cura para mim, feliz aniversário de cura para mim, feliz cura para você, para o seu coração, para sua casa, para sua vida, e que você não esqueça que Deus é Deus. Quando você estiver... tem uma coisinha que eu esqueci de compartilhar com vocês. Faz uma playlist de canções que bote você lá em cima. Por exemplo, você coloca músicas de milagres, faz uma playlist com músicas de milagre que reforce a sua fé em Deus, que não deixa a peteca cair, fica escutando. Escuta, canta junto, louve ao Senhor nesse processo, entendeu? Louve ao Senhor, não espere para louvar a Deus só quando tudo estiver bem na sua vida, louve também durante a dor. Então eu vou indicar aqui 2 musiquinhas para vocês, olha o tamanho das... Eu vou indicar 2 musiquinhas aqui para vocês. Uma delas é Deus do Delino Marçal. E a outra é Teu Trabalho é Descansar em Mim, que é da Ariane. São 2 canções lindas. Gente, tão linda. Eu vou tentar aqui cantar alguma coisinha para finalizar o nosso vídeo. Vou tentar, tá? Que eu não tenho assim... Eu não ensaiei nada, mas eu gosto da canção do Delino Marçal e eu vou tentar cantar aqui com vocês, tá bom? Ó. Com a cola, tá, gente? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É isso aí, gente. Beijo no coração. E não esquece, tá? Com Deus sempre. Inicie e termine sempre. Seja sempre grata ao Senhor e compartilhe os milagres que Ele faz na sua vida.